Hoje é um dia de alegria para nós. Eu jamais imaginava que um dia eu estaria assim participando da Santa Ceia. Jamais. Mas Deus teve uma grande misericórdia. Me deu essa oportunidade e eu louvo a Deus todos os dias. Porque você não tem noção o que é o abismo. Eu vou reduzir meu testemunho, resumir o meu testemunho e vou contar uma parte assim que vai mexer com o teu coração. É forte. Tem coisas que eu não consigo contar. Tem coisas que é muito forte. Já comecei muitas vezes a querer contar e não consigo, é muito difícil. Você não tem noção do que as pessoas passam lá no abismo, sabendo, consciente. E eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 3 e no verso 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me poram em prova e viram minhas obras por 40 anos. E por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram o meu caminho. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que jamais aconteça em qualquer um de vós um coração mau, infiel, que a parte do Deus vivo. Exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado, porque nós tornamos participante de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da vossa confiança até o fim. E enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, porque havendo alguns ouvido e provocaram, e não todos foram os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem que indignou por 40 anos, não foi porventura os que pecaram e cujos cadáveres caíram no deserto? E quem jurou que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa do quê? Por causa da incredulidade. Se assenta, por gentileza. Irmãos, eu digo para vocês, o que eu quero, não é o que eu queria, o que eu quero é esquecer o que eu passei. O que eu mais quero é que um dia eu não lembre do que aconteceu e aonde eu tive. Eu cheguei até a falar para Deus que eu nunca mais ia contar. Cheguei a passar mal em cima do altar, porque eu revivo tudo de volta. Mas como Deus tocou no coração do missionário, eu sei que vai edificar a sua vida. É forte, é muito forte. Irmãos, e hoje aqui, como nós lemos na Bíblia, que quando nós ouvir a voz de Deus, não é para nós endurecer o nosso coração. Hoje, através desse testemunho, Deus vai falar com alguém aqui. Você está passando luta, o inimigo lutando para tirar você da igreja, tirar você da presença de Deus, afastar você do caminho que está levando ao céu. Mas por causa da incredulidade, muitos, milhares, não conseguiram entrar. Eles acharam que iam entrar na terra prometida, mas o engano do pecado e a incredulidade, eles não puderam entrar por causa dessas duas coisas. Irmãos, dia 7 de agosto de 2001, eu tive um acidente grave, ali na cidade de São José, chegando em São José, ali no sinaleiro do Bradesco. Era 8h30 da manhã, estava indo para Curitiba, eu tive um grave acidente. Até eu dei as fotos lá para o Kleber, não sei se você vai conseguir passar, do carro ali, tudo esmagado.
E nesse acidente teve 2 pessoas que perderam a vida: a falecida esposa e mais uma irmã que estava comigo. Eu estava na igreja, Deus tinha falado, era um plano de Deus. Porque nem tudo que acontece na nossa vida é o plano de Deus, mas tem coisas que é o plano de Deus. E ali eu perdi a minha esposa e mais uma irmã da igreja. Eu estava dirigindo a igreja, estava firme na igreja, trabalhando na obra. E aquilo, irmãos, foi me entristecendo. Porque na luta que o diabo vem, e aí ele começa a fazer nós questionar. E começa, irmãos, a fazer nós ficar meio com dó de nós mesmos. E eu lembro que eu fiquei mais uns 3 meses dirigindo igreja. E cada dia que eu vim na igreja eu voltava assim pior, o diabo lutando. Como foi acontecer isso? Por que isso? 2 filhos prematuros ainda, muito apegado à mãe. E meus filhos não queriam ir para casa, ficavam esperando a mãe, queriam, vamos esperar a mãe, vamos esperar a mãe. Aquilo foi me entristecendo. E nós temos que tomar cuidado de tomar decisões precipitadas na luta. E ali eu comecei a tomar decisões erradas. E a tua decisão de ontem é o que você é hoje. E a decisão de hoje é o que nós seremos amanhã. E eu lembro que eu cheguei e disse assim: olha, eu não tenho mais condição de dirigir igreja. Assuma tudo aqui, eu não quero mais, eu vou cuidar dos meus filhos, vou cuidar de mim, eu não estou em condição. E eu entreguei tudo e voltei para minha casa. E ainda eu continuava vindo na igreja de vez em quando. E eu fui me entristecendo cada dia mais. E um dia eu tomei uma decisão pior da minha vida. Eu fechei a minha Bíblia de madrugada e joguei a minha Bíblia com tudo em cima do guarda-roupa. E falei: eu nunca mais prego o evangelho. Indignado, revoltado, porque o diabo vai se aproveitando. E ele fala na nossa mente, porque dentro da nossa mente é um campo de guerra. Será que vale a pena eu estar na igreja? Será que vale a pena? Os irmãos me abandonaram, eu queria todo mundo em volta de mim. E eu comecei a ficar aquele crente dodói. E um dia eu disse: não prego mais. E aí quando eu joguei a Bíblia, irmãos, o Espírito Santo saiu da minha vida. Eu senti ele sair. E eu fiquei uma pessoa tão vazia que não tinha mais sentido a minha vida. Eu fiz até propósito, orei, mas ele não voltou. É por isso que diz a Bíblia no livro de Efésios 4:30: não entristeça o Espírito Santo que foi dado para vós. Como que entristece? Tomando decisões erradas, entregando o que Deus deu, saindo fora do propósito de Deus. E aí eu não tive mais força. Tentei ir para a igreja, eu entrava um pouquinho, eu saía chorando. E eu falei: eu nunca mais vou para a igreja. Fazia 9 meses e 3 dias do primeiro acidente. Eu tive o segundo acidente. Porque ali, irmão, no primeiro acidente, meu carro moeu. O caminhão bateu, tombou em cima. Eu fiquei 1h30 embaixo do caminhão, esmagado, engolindo areia, o caminhão carregado de areia. Mas só que trincou um fio de costela. Eles me queimaram as costas, cortando a ferragem. Mas quando eles endireitaram o assento, ainda eu falei: tirem ela. Eles: não, ela não tem mais jeito. E as 2 que estavam junto comigo foram a óbito. Mas dia 10 de maio de 2002, eu estava já fracassado, sem ceia. Fazia 9 meses e 3 dias exatamente do primeiro acidente. Ainda eu cheguei no trabalho, eu estava construindo, ali em frente à prefeitura, no Bingo Palácio Centro, construindo 1.200 metros. Tinha 52 funcionários. E eu cheguei no trabalho, Deus ainda usou o irmão Rubens, que era um funcionário. Chegou e falou assim: pastor Valmir, por que você não volta para Jesus? Volta. Ele me abraçou e ele chorou: volte para Jesus, pastor. E eu falei para ele: aonde você vai pregar hoje? Mas para ele parar de falar. Eu não queria que falasse mais em igreja. Eu não queria, eu estava indignado, revoltado.
E ele disse assim: Walter, rapaz, eu estou sentindo que a tua vida, tuas oportunidades estão se findando. E ele falou: não, eu vou pregar lá em Contenda. Eu falei: então eu vou lá, eu vou reconciliar. Mas para ele parar. E 11 horas e 30 minutos eu estava em cima do telhado, ajudando a cobrir. Quebrou a telha, eu caí uns 8,70 metros. Quando afundou a minha perna, porque eu estava sem cinto, ajudando. Ali eu era responsável pela obra, andando por cima das tábuas. E tinha um servente que estava levando umas telhas, sofrendo. E eu peguei de um lado e disse: não, vamos levar. E quando nós ponhamos aquela telha em pé, deu um vento, foi o próprio inimigo. Me desequilibrou e eu saí de cima das tábuas, pisei na telha e a telha quebrou. E quando afundou a minha perna, eu já gritei: meu Deus, eu vou morrer, e estou desviado. Porque eu sabia a altura que eu estava. E foi quebrando e eu vim. E quando eu caí no chão, eu levei as mãos, quebrou os meus 2 braços. O braço esquerdo ficou mais curto, uns 15 centímetros. Meu braço, meu direito também quebrou, o joelho. E eu bati minha cabeça e deu traumatismo craniano. E quando eu caí no chão, irmãos, eu tentei reconciliar, mas não tive mais força. E aí começou a gelar o meu corpo, eu vi a morte. A morte vindo em forma de uma lesma, ela veio, eu comecei a gritar: não, eu não posso morrer, não faz isso comigo. E ela foi me engolindo, eu fui gelando. Eu fui gelando como se estivesse entrando dentro de um congelador. Quando ela acabou de me engolir, eu fui saindo do meu corpo. Eu saí do meu corpo tão natural, como tirar o meu pé de dentro do sapato. Você vai deixando o pé dentro do sapato, sim, vai ficando o sapato. Vida após a morte é real, que nem essa, irmão, natural. Eu fui descolando do meu corpo, fui saindo, e eu fui subindo como um balão que escapa de uma mão de uma criança. Fiquei à altura assim do teto da igreja. Eu via meu corpo, eu vi ainda o irmão Rubens segurando minha cabeça e meu corpo, rodeado de funcionários. E eles gritavam: socorro, ele está morrendo. E eu dizia: irmão Rubens, me ajude a voltar. Eu saí do meu corpo, irmão Rubens, me ajude. E eles não me escutavam, só cuidando. Eu vi chegar o SEAT, eu vi esponhando no SEAT, eu vi embora meu corpo. E eu fiquei ali gritando: me ajude, eu morri. Aí eu escutei uma gargalhada. E olhei assim, tinha 2 demônios me olhando, mais perto que na parede. E eles rindo. Você já viu aquelas pessoas oprimidas, que cai, que dá aquela gargalhada de deboche? E eu falei: vocês não vão me tocar. Eles falaram: você morreu desviado. E eu pensei: não vou reconciliar. Mas quando eu pensei, eu falei: não adianta mais, eu já saí do meu corpo. Ah, meu irmão, tão difícil é para uma pessoa que morre desviado. Ali se encerrou todas as oportunidades. Eu tentei reconciliar, eu falei: vocês não vão me tocar. E eles vieram, eles não têm dedo, era como umas unhas, umas garras no lugar dos dedos. Aquela cabeça de cachorro, parecia uma pessoa, um homem, mas cabeça de cachorro. Eles vieram e eles cravaram as unhas, me pegou assim por trás, cravou as unhas no meu peito. E eu não tinha como me mover. Eu fiquei quietinho de tanta dor. E eu dizia: não faz isso comigo. E eles rindo e dizendo: você morreu desviado, agora não tem mais jeito. E eles me levaram e me jogaram dentro de um poço, um túnel muito grande. Era mais do que as quadras inteiras. E eles me jogaram como quem joga um saco no lixo assim. E eu fui caindo. Os irmãos veem que a vida é tão real, que eu dizia: é um pesadelo. Não é verdade que eu morri. Não, eu não morri. Eu vou me acordar, eu vou voltar para a igreja. Não é verdade que eu morri desviado. Mas quando eu abri o olho e olhava, eu caindo e sumindo a claridade da boca daquele túnel, e eu caindo. E fui entrando numa escuridão, e eu gritava para os meus filhos: solte uma corda. Eu caí num poço, pelo amor de Deus, me tirem daqui. E eu gritava: meu Jesus, não deixe eu ir para o inferno. Vida após a morte é real. A pessoa, irmão, você enquanto está vivo, você sente dor por causa da alma e do espírito que está no teu corpo.
Por que que uma pessoa morta pode esquartejar, cortar? Ele não sente nada, porque a alma e o espírito saiu dele. E o que faz nós sentir, pensar, a consciência é a alma, é o espírito. E eu fui, irmãos, caindo, e fui escutando, irmãos, grito muito alto de milhares de pessoas. E eu fui chegando perto, e quando eu cheguei perto, eu senti um calorão, como fosse um chaminé de uma churrasqueira acesa. E eu fui chegando perto, irmãos, para você ter uma noção, é como uma pessoa estivesse dentro de um vulcão. Não tem para onde você ir. Se você queimar o teu dedo, você põe o dedo na água, você protege, mas você cai o corpo inteiro dentro daquele fogo. E ali eu comecei a gritar: por que que eu desviei do Evangelho? Ah, meu irmão, eu gritava, eu preguei o Evangelho. Eu sabia que o inferno existia. Ah, meu irmão, se você soubesse quantas mil pessoas estão lá desesperadas, gritando, pedindo uma oportunidade. Quantas vezes eu preguei a parábola do rico e o Lázaro, mas nunca imaginava como é. Se um ser humano escutar os gritos daquelas pessoas que estão lá vivas, conscientes, a pessoa, irmão, perde a memória. Irmãos, eu já ajudei a cuidar pessoas doentes, fase terminal. Quem já ajudou a cuidar? Você sabe, é triste, é horrível. Aquela pessoa ali, ai, você não consegue dormir, você não consegue comer. Duvido, não consegue comer. Lá no inferno, irmão, não é assim não. É de rangir os dentes, é desespero. É aterrorizante os gritos deles. Irmãos, eu lá no meio junto com eles, gritando. E eu gritava, por que que eu desviei? Quantas pessoas, irmãos, que por causa de uma luta, por causa de uma repreensão, ele sai da igreja. E ele achando que ele é eterno. Ele não sabe que amanhã ele pode ter um acidente, ele pode infartar, ele pode morrer. E para onde ele irá? Você já viu tantas pessoas no caixão, mas você já se viu num caixão? É normal você ver uma outra pessoa no caixão. É normal você ir num velório de um familiar, mas você já se viu num caixão? Quantas pessoas, irmãos, que não quer servir a Deus por causa de um familiar, um amigo, um namorado, a esposa ou o esposo. Mas se essa pessoa morrer, a família vai levar só o corpo no cemitério, mas ele já saiu dali. E para onde ele irá? Não tem desculpa. Deus vai perguntar: quantos anos você viveu na terra? Tantos anos. Olha, você viveu tantos anos, você teve oportunidade, você ouviu falar de mim. O inferno existe, é real. Existe, eu tive lá. Aleluia. E eu estava lá, irmãos. Pela medicina eu fiquei 3 dias e meio lá, porque eu tive morte cerebral no hospital evangélico. Eu fiquei 3 dias em morte cerebral. No dia que eles iam tirar os aparelhos, foi o dia que eu voltei para o meu corpo. Mas é horrível, irmãos. É horrível. Eu digo para vocês, eu só tenho o diabo como meu inimigo. Não tenho nenhum ser humano. Eu não quero que ninguém vá para lá. Inferno não foi feito para ser humano, irmãos. As pessoas, eu fui para lá achando que eu não ia. Quantas vezes meus amigos lá em casa, crente, dizia: pastor Valmir, o senhor pregou, o senhor dirigiu região, o senhor dirigiu muitas igrejas, quantas almas você ganhou? Eu dizia: você está me condenando porque eu parei de pregar? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu falava isso para as pessoas pararem de pregar para mim. Isso é desculpa, isso não justifica. Eu achei que eu não ia para lá porque eu estava parado.